Shalom לכולם ישראליתים, שלום לזרים של גילויים לב, כאן אסף בן עמי קריספין לוי, אשר מדבר איתכם. Shalom para todos os israelitas, shalom para os gentios de corações sinceros que amam a Torá. Aqui é o Zaken, o ancião Asaf Ben Ami Crispim Levi, da comunidade israelita de Pereira Barreto. Hoje eu quero falar sobre o item 72, o sacrifício de maior ou de menor valor. É o item 72, a Parashá 72 da Torá. Mas antes eu quero pedir, deixe o seu like, faça a sua inscrição se você é novo nesse canal e compartilhe esse vídeo com seus contatos, com seus amigos, com toda a sua família. Bom, então vamos para o item de número 72, o sacrifício de maior valor ou de menor valor. Vaikra, Levítico 5, 7 a 13. Vaikra, Levítico 5, do 7 ao 13. Que diz assim: E se ele não puder trazer um cordeiro, então ele trará pela sua culpa, com que ele cometeu, 2 rolas ou 2 pombinhos jovens a Yahua, uma para oferta pelo pecado e a outra para uma oferta queimada. E ele os trará o corre que oferecerá. Aquela que é a primeira oferta pelo pecado, e torcerá sua cabeça pelo pescoço, mas não a dividirá. E ele aspergirá do dã da oferta pelo pecado sobre o altar, o lado do altar, e o resto do dã será espremido ao pé do altar. Isto é uma oferta pelo pecado. E ele oferecerá a segunda por uma oferta queimada, conforme a espécie, e o corre fará queporá por ele pelo seu pecado, com que ele pecou, e será perdoado. Mas se ele não puder trazer 2 rolas ou 2 pombinhos jovens, então o que pecou trará pela oferta a 10ª parte de uma efa de farinha excelente, por uma oferta pelo seu pecado. Ele não porá nenhum azeite sobre ela, nem ele porá qualquer incenso nela, porque isto é uma oferta pelo pecado. Então ele trará o corre, e o corre tomará o punhado dela, ou seja, uma porção do memorial dela, e a queimará no altar, conforme as ofertas feitas por meio do fogo a Yahua. Isto é, um oferecimento pelo pecado. E o corre fará queporá por ele, pelo pecado que cometeu em alguma dessas coisas. Ele será perdoado, e a sobra será do corre como oferta de grão. Bom, então nós vimos a oferta de maior ou menor valor. Quando a pessoa pecava, e tinha o templo lá em Israel, aquela pessoa, se fosse uma pessoa rica, ele trazia novilho, carneiro, cordeiro, para que o sacerdote fizesse a queporá por ele. Se aquela pessoa fosse de classe média, ele trazia 2 rolas ou 2 pombinhos. Se fosse uma pessoa já bem pobrezinha, paupérrima, ele trazia a 10ª parte de uma efa de farinha excelente, era um dízimo, por uma oferta pelo seu pecado. Então não colocava azeite nela, nem incenso. E o corre fazia a queporá por ele ou por ela. Bom, tudo passava pelo corre, porque o corre é um megacher, um intermediário entre
o Yah Espírito e os homens. Hoje é a mesma coisa. Hoje só nós não podemos oferecer os animais, as aves, porque não temos o templo. Mas nós podemos levar a nossa ofertinha, quando pegamos, até o Corre Yahushua Ben Levi, que está sentado à direita do Yah Espírito, e faz a Keporá por nós. É lei, a Torá não muda, a Torá é eterna. Por isso que o Eterno diz lá em Devarim 5, Devarim 12, Devarim 30, que quando nós estivermos no meio das nações, nós temos que lembrar desses mandamentos, desses estatutos. Então fazemos uma lembrança. Bom, então aqui recapitulando, né, antes de nós entrarmos para a Torá oral. Se a pessoa fosse rica, ele trazia ali um cordeiro ou uma cria de cabras, e o Cohen fazia Keporá por ele. Se fosse uma pessoa classe média, 2 rolas ou 2 pombinhos. Se fosse uma pessoa bem pobrezinha, ele trazia uma 10ª parte de uma efa de farinha excelente para a oferta pelo seu pecado, e o Cohen fazia Keporá por ele. Como disse Shalomó, não há homem algum que não peque. Às vezes pecamos diante do Eterno por pensamento, por palavras e também por obras. Mas sempre temos um Cohen que o Eterno deixou, que faz a Keporá por nós. E nesses últimos dias que nós estamos vivendo, esse Cohen se chama Yahushua Ben Levi. Ele veio como Yahushua Ben Yosef, né? E correm Yahushua Ben Levi. Por isso que ele é contado ali na descendência de Levi em Lucas, né? Ali na genealogia. Agora nós vamos para a Torá oral, no tempo de Abraham, no tempo de Isaac, no tempo de Jacob, no tempo de Yosef. Esse item 72, o sacrifício de maior valor ou de menor valor. Bereshit 8:20. Bereshit 8:20. Gênesis 8:20. Bereshit 8:20. E Noá edificou Misbeá, um altar a Yahveh, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu oferta queimada no altar. Então veja que o Eterno aí exige de Noá, né, que ele ofereça essas ofertas, porque talvez ele tenha pecado contra o Eterno, ou por pensamento, por palavras ou por obra. Veja bem que Noá está lá no início, né, mais ou menos aí uns quase 3.000 anos de Moshe, mas a Torá é a mesma. Ela é desde o princípio, como disse David no Salmo, no Terrilim 119, 160. A tua Torá, a tua lei, é a verdade desde o Bereshit, desde o princípio. Bom, então ele tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa e ofereceu oferta queimada no altar. Tá? Nós vemos que o animal, o cordeiro, a cordeira, era para aqueles que eram mais ricos. As aves para aqueles que eram de classe média. E o dízimo da farinha, da queimada farinha misturada, era para aqueles que tinham uma posição econômica bem inferior, bem mais baixa. Bom, e tem outro aqui em 8:20. 8:20 já lemos, Bereshit 15:19. 15:19. Bereshit 15:9, desculpa, viu? E ele diz, toma uma vaca de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, e uma rola e uma pombinha jovem. E Abraão ofereceu ali para o Eterno. Também talvez tinha pecado, e por isso que o Eterno pediu essa oferta dele. Bom, e agora nós vamos para a Torá no tempo de Yahushua e dos seus talmudinhos, homens justos que guardaram a lei, guardaram a Torá.
esse item de número 72. O sacrifício de maior ou de menor valor. Lucas 2, 24. Lucas 2, 24. Lucas 2, 24. Lucas 2, 24. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que fora dito na Torá do soberano Yahweh, um par de rolas ou 2 crias de pombos, né? Então aí é quando é a apresentação de Yahushua, ainda menino, né? E que eles, né, oferecem. Miriam e Arrosef, né, oferece aí 2 rolas e 2 pombinhos, que era o sacrifício de menor valor. Bom, Shalom Lekulam, que o Eterno abençoe a todos, Yahweh Mahem. Nosso tempo aqui é muito curto, nós fazemos a leitura desses mitzvot bem resumido, mas todo Shabbat a gente lê com mais intensidade na live do nosso Shabbat no Facebook. Shalom Lekulam Yahweh Mahem.